Gênesis 47, a partir do versículo 20, está escrito: assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar às cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Versículo 22, preste atenção nisso, porque fala de nós já aqui, tá? É profético. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram, a vida, disseram as pessoas, o povo disse a Faraó, os egípcios, eles disseram: a vida nos tem dado, achemos graças nos olhos do meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, pôs isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. É preciso orar para Deus revelar mais ainda. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti nesta manhã, Senhor. Tu és o Senhor desta palavra, Tu és o Senhor desse tempo que passou, Tu és o Senhor que coordenou todas as questões naquele momento na vida de José e sobre todos os povos que lá estavam, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós pedimos agora, continue, Senhor, no controle, porque és o soberano. Aqui no templo, e onde uma pessoa está agora cultuando o Senhor com temor, aconteça de manifestar o teu poder, a tua presença para libertação, porque uma geração sacerdotal não se escraviza. Em nome de Jesus, amém. Quem pode sentar dando glória a Deus aí? Faça isso então, em nome de Jesus. O tema, guarde aí, é isso, tá bom? Uma geração sacerdotal não se escraviza. Digam todos, uma geração sacerdotal não se escraviza. Agora com alegria diga: eu faço parte dela. Amém, glória a Deus. Deus está queimando essa palavra no meu coração. E José é uma pessoa que a Bíblia relata, é fora de série. Eu quero até dizer aos jovens, eu fui convidado pelo Márcio, líder dos jovens, para em um sábado estar aqui ministrando. Ele me mandou ali uma agenda, eu vou separar um sábado, mas quero adiantar uma coisa para os jovens, que Deus pôs no meu coração. No sábado que eu estiver ministrando, e vou marcar com ele o mais rápido possível, vai ser sobre a vida desse moço, um jovem que soube viver o seu tempo. E eu vou liberar aqui uma unção de governo. Vou ungir todos os jovens que estiverem aqui com a unção de governo. Amém? Então já fica aí até um convite, Fica atento, porque acontece sábado sim, sábado não, e a gente vai preparar aí para isso. Eu estou falando porque Deus moveu meu coração e disse: já comece a falar, porque é isso que eu quero que aconteça com eles, porque nós
Fiquei sabendo que ontem foi maravilhoso, o Amon ministrou aqui, as notícias são boas, Amon. Deus está selando aí, viu? Então, é assim que começa, né? Mas o Amon é um dos poucos líderes de célula de jovens. E por que Deus já está dando tanta graça? Porque está lançando a mão no arado. Então, fica aí a dica, para quem fala assim, não quero me comprometer com isso não. Aí Deus olha para você e fala, então fica do lado, deixa eu pegar quem quer se comprometer com isso. Porque Deus chama a todos, mas Ele vai escolhendo aqueles que dizem, eis-me aqui, Senhor. Amém, queridos? Uma geração sacerdotal não se escraviza. Irmãos, isso mexeu muito no meu coração. Obviamente, como eu estava prostrado diante de Deus na leitura, eu comecei há 2 dias e graças a Deus já consegui ler o livro de Gênesis. E quando chegou nesse momento, eu falei, Deus, quanta coisa, eu não tinha visto isso. Já li aqui algumas vezes, dezenas de vezes eu já li. Aliás, dezenas não, no mínimo uma dezena eu já passei por aqui. Mas eu não tinha percebido isso. Porque quando se fala de sacerdotes, normalmente, nós pensamos na geração de Arão, e é bíblico você pensar em Arão, porque é da família de Arão que surgiu o sacerdócio. Todo mundo aqui sabe que quando Deus disse que Arão seria o sacerdote, houve até uma disputa, e Deus falou para colocar as varas, né, uma vara de cada líder das tribos, 12 varas, e a vara que florescesse, essa era a vara daquele que Deus tinha escolhido, e nós sabemos que floresceu a vara de Arão, e ali Deus confirmou, Arão é o sacerdote, e somente a família de Arão seriam sacerdotes, né, posteriormente. E a tribo de Levi era a tribo também sacerdotal, mas que era para cuidar da presença, cuidar da arca. Nós já temos ouvido isso, temos aprendido isso. Só que nós também temos visto na palavra de Deus que o sacerdócio ele é anterior a Arão. E aqui nós já estamos ouvindo falar, e estamos em Gênesis. Ainda não aconteceu, Arão ainda não existe, mas Deus já está falando de sacerdotes. E o próprio Abraão, diz a Bíblia, que ele, quando veio da guerra, ele entregou os dízimos ao sacerdote Melquisedeque. Alguém que aparece e desaparece, deixando ali um sacerdócio. E depois vem Jesus, e a Bíblia diz que Jesus é um sacerdote eterno da linhagem de Melquisedeque. Então há um contexto maravilhoso aqui de sacerdócio. Então o sacerdócio, ele já existe antes de Arão. E ele agora para a igreja toda a igreja é chamada para fazer parte de uma geração sacerdotal. Então é muito importante você saber quem você é, para tomar posse do que você tem e viver o propósito de Deus para a sua vida. Quem não sabe quem vive pelo que dizem, vivem pelo que afirmam, mas quem sabe quem vive o seu propósito diante do Senhor. Ainda que as pessoas não digam isso, ainda que as pessoas não acreditem, ainda que elas zombem, mas você sabe quem é. Amém, queridos? E assim nós queremos compartilhar nesta manhã. Uma geração sacerdotal não se escraviza. A Bíblia nos ensina desde o começo que Deus criou o homem para que o homem fosse livre. Deus sempre que Ele tratou com o homem, Ele sempre deu ao homem assim, liberdade de domínio. Mas preste atenção que eu falei aqui domínio. Deus sempre disse, e você dominará. Deus abençoa para o homem dominar. O problema do homem, o problema nosso é quando você para de dominar e passa a ser dominado. Quando você deixa de ser a cabeça para se arrastar como cauda. E muitas pessoas, filhos de Deus, crentes, abençoados, não perceberam isso e continuam acreditando que é daquele jeito mesmo, que nasceram, alguns até dizem, nasceram para sofrer, que não conseguirão reverter aquele quadro que escraviza, que humilha. Mas hoje, em nome de Jesus, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Então uma geração sacerdotal, e eu digo agora sacerdotes, eles são estabelecidos por Deus.
e não por homens. Posso ouvir um amém? Preste muita atenção, tudo aquilo que a terra estabelece, a terra domina. Mas aquilo que Deus estabelece, Deus controla. Digam todos, por favor, o que a terra estabelece, a terra domina. O que Deus estabelece, Ele controla. E você foi estabelecido por Deus. Pode dar um glória a Deus e aplaudir o nome do Senhor por isso? Glória a Deus. Ainda que você, como eu também, esteja vivendo, ou de vez em quando vai acontecer mesmo, alguns momentos em que você realmente se vê meio que em dificuldade e às vezes até se sentindo muito limitado. Mas é nesses momentos em que temos que nos posicionar, entender a nossa identidade e saber quem eu sou em Cristo Jesus. Foi pensando em tudo isso que Deus me deu a direção para os jovens, que quando eu estiver com os jovens, Deus nos dará a graça para isso. É claro que está na mão de Deus para isso acontecer. Nós vamos ungir a todos com essa unção do governo, para que cada um governe bem e saiba quem é, e seja governado pelo alto, no nome do Senhor Jesus, amém? Mas enfim, nós acabamos de ler um texto que ele fica como a base, né, do que queremos aqui compartilhar. José, a história linda de José, um jovem que nasceu para governar, nasceu para reinar, nasceu para ser cabeça, nasceu para viver propósito, e ele chega em um momento e diz que teve um sonho, o sonho se repete, e ele então vê que não se repete, mas vem outro sonho confirmando, né? Sonhos que se confirmam, melhor dizendo. E ele então compartilha com seus irmãos, e os seus irmãos, e assim como seu pai também ficou assim um pouco pensativo, mas os irmãos ficaram com muita inveja. Os irmãos começaram a achar que aquele moço estava sonhando demais. No capítulo 17, eles chegam a dizer, de Gênesis, eles chegam a dizer, entre eles os irmãos, lá está chegando o sonhador mor. Lá está chegando aquele que se acha. Lá está chegando aquele que está pensando que vai viver tudo isso. Tem gente que olha para você que está declarando fé, declarando sua posição e diz assim, está pensando que vai conseguir, está pensando que vai conquistar. Eu digo, está pensando mesmo, está sonhando mesmo, está projetando mesmo, e está conquistando mesmo. Porque tudo tem o seu tempo, mas cada dia você e eu colheremos o que Deus tem para nós. Ninguém vai escravizar a geração sacerdotal, em nome de Jesus. E aí José cresceu assim, os irmãos olhando assim de canto de olho. E aí nós sabemos que ele, um certo dia, vai levar o alimento para os seus irmãos, e eles têm uma ideia de matá-lo, mas não fazem isso. Tem pessoas que querem acabar com você, mas Deus levanta sempre uma defesa a teu favor. E Deus então levantou Rúben, um dos irmãos, e disse, não, nós não podemos matar esse moço, vamos colocar ele, jogar ele na cisterna. Tem gente que vai te jogar na cisterna, mas Deus vai secar a cisterna, pode ficar tranquilo. E aí, porque quem tem propósito, Deus vai te dar vitória. Quem tem propósito não será escravo nunca, ainda que seja chamado de escravo. José, ele era chamado de escravo, mas nunca foi escravo. Infelizmente tem gente que é chamado de filho de Deus, mas está escravizado pelo mundo, está escravizado por paixões da carne, por paixões. Tem crente que ele começou a gostar de uma pessoa, e aí aquela pessoa não quer ele, ou sai fora, e ele fica escravizado com aquilo. Mas eu te declaro já sobre esses, em nome de Jesus. Você é a geração sacerdotal, e geração sacerdotal não se escravizar, é livre para louvar, bendizer e glorificar o nome do Senhor. José mostra isso. José então, nada prendia aquele moço, jogaram ele na cisterna, ele ficou lá um tempo, e aí Deus mandou uma caravana de ismaelitas, que estavam indo para o Egito. Na hora certa, alguém te joga no poço, Deus prepara a caravana para passar. Alguém te joga no desemprego, Deus prepara o emprego para passar, em nome de Jesus. Alguém te joga no desprezo de alguns, Deus prepara outros e melhores para te abraçar. Aí eles vieram
e venderam José, escravo, venderam José. Aí aquela caravana pegou José e levou, eles eram mercadores de escravos. Chegaram lá, nós sabemos que Potifar comprou José. Potifar comprou José e José passou a ser escravo na casa dele. Diz a Bíblia que onde José punha a mão prosperava. Sabe por quê? Eles falavam que ele era escravo, mas o coração dele dizia: eu sou de Deus. Eu não sou escravo, eu não sou escravo. Aí ele chegava e tudo acontecia. Armaram para ele, fizeram tudo. Não vou falar muito de José para que os jovens possam vir quando eu for falar com os jovens. José sai está no cárcere e passa o tempo. Aí vem o copeiro, na casa de Potifar, eles armam uma cilada. José é preso. Eles tinham até uma prova contra José, né? A mulher de Potifar, ela tinha a roupa de José na mão, a capa. Ela disse: está aqui a prova. Era uma prova que não era prova. Mas o mundo gosta de acreditar no que é falso. O mundo anda por vista. E eles disseram: ele é um condenado, está aqui a prova. Mas José dizia: eu não sou condenado, eu sou livre, eu sou filho de Deus. Vão cometer uma grande justiça com José, mas ele vai, e ele está preso. E ele passa um tempo, aí vem o copeiro do rei e o padeiro. Eles passam um tempo, tem um sonho, José interpreta o sonho deles, e eles vivem o sonho interpretado por José. E o copeiro volta, vai servindo, e passa 2 anos e esquece de José, mas Deus nunca esquece. O copeiro pode esquecer, o padeiro pode esquecer, papai pode esquecer, mamãe pode esquecer, pastor pode esquecer, mas o papai do céu nunca esquece. Eu vos tenho no meu coração, eu tenho vocês comigo, eu escrevi o nome de vocês na palma da minha mão. Vocês são minha propriedade particular, geração eleita, povo santo, sacerdócio real. Quem pode dar um glória a Deus, faça isso. É maravilhoso sentir isso de Deus. Pode aplaudir mesmo, pode aplaudir, aplauda mesmo, muito, 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 muito. Jesus merece. Jesus merece, aleluia. Mas José nunca foi escravo. Ele é chamado de escravo, ele é colocado como escravo. Ele recebe tudo que um escravo vai receber, mas ele nunca é escravo. Tanto que ele não é escravo, que ele está no poço, o poço não mata. Vende ele como escravo, ele chega na casa do homem, ele passa a governar a casa do homem. Um escravo que governa. Aí armam para ele, ele vai para o cárcere, chega no cárcere, escravo. Chega lá, pouquinho tempo, cai na graça do carcereiro. O carcereiro fala: está tudo na sua mão. Porque quem é livre em Deus, as suas atitudes provam que ele é livre. As pessoas te chamam de nada, mas Deus mostra: você é tudo. Elas te chamam de fracassado, mas tudo que você põe a mão funciona. Recebe essa unção em nome de Jesus. Elas não acreditam, elas dizem, o mundo grita que você não é, mas Deus diz: você é meu filho amado. José tinha isso com ele. E aí ele sai do cárcere, aí o padeiro morre, o copeiro é restituído, e o copeiro está lá, e Deus está trabalhando em tudo, e José está no cárcere, passa 2 anos. Tempo é de Deus. Aqueles que são do Senhor não desistem pelo tempo. Aqueles que são de Deus, o tempo não apaga. Se o tempo não apaga pecado, o tempo também não apaga propósito. Quem tem um propósito pode passar o tempo, mas ele diz: eu estou aqui pronto, Senhor. Eu pensei que fosse para hoje, mas não foi. Pensei que fosse para o mês seguinte, não foi. Mas eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto. Às vezes isso vai passar alguns meses, talvez vai passar alguns anos, e você vai dizendo sempre: eu estou pronto, eu estou pronto. Porque se o tempo não apaga pecado, também o tempo não apaga propósito. É Deus que escreveu e Deus tem o seu tempo. Então você diz: Deus, eu estou esperando em Ti. Pessoas às vezes elas atropelam o tempo, elas querem acelerar por si mesmas o tempo. E elas começam a dizer e orar por um propósito, seja profissional, seja sentimental, enfim, ministerial. E elas começam a dizer assim: está demorando demais, está demorando demais. E aí elas começam a atropelar, elas começam a correr atrás, elas começam a ir e a fazer coisas, porque elas se sentem cativas do tempo. Elas acham que homens estão dominando elas, elas acham que o rei está demorando muito para morrer. Mas Davi nos ensina que Davi sabia entender o tempo. Ele foi ungido rei e esperou anos. Teve a vida do rei Saul na mão e disse: eu não toco. É Deus que tem o tempo na sua mão. É Deus que remove, é Deus que estabelece.
Uma geração sacerdotal sabe que Deus não perdeu o controle de nada. Ele é Senhor absoluto. Aleluia, aleluia. Às vezes sofremos tanto nas lutas, às vezes sofremos tanto na peleja, e a gente chora, e Deus diz: pode chorar, meu filho, mas não se desespere. Pode chorar, mas não se desespere. Eu estou com você. Eu tenho tempo na minha mão. Eu é que faço na hora certa. Então não apresse as coisas, e não retarda as coisas também. Ele está te chamando por um propósito. Esteja pronto para viver o propósito. José estava pronto. Ele disse para o copeiro mor: quando você estiver diante do rei, não se esqueça de mim. Aí diz a Bíblia que o copeiro mor chegou diante do rei e se esqueceu de José. José pediu: não se esqueça, e o copeiro se esqueceu. Mas José, ele sabia, ele pode se esquecer. Passou os dias, passou o tempo, e José deve ter pensado: o copeiro se esqueceu de mim. Mas José continuou próspero. Ele continuou lá. Ele estava lá, aonde Deus tinha colocado. Na cadeia, pastor, aonde Deus tinha colocado. No desprezo, pastor, aonde Deus tinha colocado. No momento de sofrimento que eu não tenho culpa e aconteceu, Deus está ali com você dizendo. Alguém, eu não me lembro o nome agora, um cantor sertanejo cantou aquela música Pegadas na Areia, né? Todo mundo conhece, é linda aquela música mesmo. E a pessoa fala assim: mas Deus, logo nos momentos mais difíceis da minha vida, eu só vejo uma pegada na areia. A do Senhor não estava comigo, né? A letra é mais ou menos isso, eu não me lembro agora. Mas ele então diz assim: não, você, nesses momentos mais difíceis, essa pegada que você vê não são as suas, são as minhas. Nesse momento eu estava com você nos braços, aleluia. Deus está pegando filhos nos braços, aleluia. Deus está abraçando a geração sacerdotal. Essa geração, ela nasceu para reinar, aleluia. Oh, glória a Deus. Então é isso, aleluia. Deus está te pegando nos braços, amém? Amém, Deus está te pegando nos braços. Deus pegou José e falou assim: José, o copeiro vai te esquecer, mas eu estou aqui com você. Você não vai morrer no cárcere, eu tenho um propósito. Geração sacerdotal não se escraviza. Todos dizem que você é escravo, mas você não é escravo. E você só está aqui, José, preso, e já passaram alguns anos, porque eu estou trabalhando no Egito. Tem que passar, tem que cumprir propósito. E José continua: fica lá. Daqui a pouco alguém vai lá na grade e chama: preso José, escravo José. Faraó manda chamar você. Deram um banho José, lavaram, prepararam José. José vai até Faraó, e Faraó tinha tido um sonho, e o sonho foi colocado, e José disse: esse sonho repetiu o rei porque se apressa. E José começa a mostrar que uma geração sacerdotal não perde oportunidade. Quando ele chega diante do rei, ele fala: rei, o sonho é o mesmo. As 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, as 7 espigas boas e as 7 espigas mirradas, o sonho é o mesmo. E se Deus repetiu o sonho, é porque isso vai acontecer logo. O rei então ficou apavorado e disse: o que é então? 7 anos de fartura. E José, Deus já estava falando com ele: José, você é governo, você é governador, não é governado. Você é livre, não é escravo. Você é sábio. Você foi preparado para isso, José. Chegou o seu momento, chegou a sua hora. E José diz: então, rei, é isso que vai acontecer. 7 anos, haverá muita fartura no Egito. Mas depois 7 anos de seca, 7 anos que não vai brotar nada. O rei ficou apavorado, e José já apresentou o seu currículo de administrador de Egito. Falou: rei, mas o José apresentou o que ele devia fazer, mas não falou assim: eu estou aqui. Não, rei, o senhor precisa de um homem que administre isso, que saiba fazer isso. José não era bobo, né? Tem coisa, irmão, que você não precisa falar, você só tem que ser. Tem gente que fala muito, mas não é. Tem gente que é e nem precisa falar muito. Alguém olha e fala assim: você é a pessoa que eu preciso. Você é a pessoa que eu quero ouvir. Tem gente que chega fazendo juras de amor para casar. É bonito, eu também fiz muito isso. Eu falava: cadê a Maria? Ela sempre fica ali.
Eu sempre falava para ela: Marilena, eu não poderei te oferecer um mar de rosas, mas eu vou te ajudar a tirar os espinhos. Eu era ruim eu era ruim de poesia, né, irmãos? Mas estamos tirando espinho até hoje, graças a Deus. Então José, ele está diante do rei, ele fala: vai ter isso e isso, e o rei fala assim: você é essa pessoa. José deve ter pensado lá dentro dele assim: bem, eu não queria me gambar, né? Eu não queria me gabar, rei. Mas o rei não está errado não, rei. Você não é bobo não, hein, rei? Deus está preparando você para reinar, para governar. Mas antes, Ele quer te ensinar a não se escravizar. Meu Deus. Escravo não governa. Só príncipe governa. José estava lá. Todos dizem que sou escravo, mas eu sei quem eu sou. Os irmãos me chamavam de sonhador em zombaria, mas José ouvia aquilo e dizia: sou sim, um sonhador. Tudo que eles falavam, querendo mostrar o outro lado, assim, o lado pejorativo, negativo, para atuzinar a cabeça do José. José recebia: não, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Vocês estão chamando de sonhador? Deus está usando a boca de vocês. Vocês podem estar zombando, mas eu estou recebendo a profecia. Sonhador, sim. Uma geração sacerdotal, ela sabe quem é, e tudo que acontece ela fala: é isso mesmo. Tem gente que alguém chega e fala: olha, você, ele não sei o que, e zomba. Você tem que pegar a essência assim: se é positivo, está com a sua vida, é para aquele propósito, tomei posse. O problema é que tem pessoas que elas assumem sempre o negativo, e aí elas vão atrofiando. Agora, uma geração sacerdotal não se escraviza quando ela se posiciona. Quem te domina? O que te domina? O que tira o teu sono? O que faz você realmente falar: Deus, eu estou perdido e faço qualquer coisa por isso? Por isso o quê? Ontem eu estava louvando a Deus por uma coisa, irmãos. Me apareceu uma oportunidade de trocar o carro. O meu carro, eu acabo andando muito, então eu preciso trocar o carro. Aí apareceu uma oportunidade. Eu fui ver e estava assim, tudo certo, tudo certo. Sabe quando está tudo certo? E eu feliz, falei assim: nossa, andei no carro, é isso mesmo. Comecei a fazer planejamento e tal. Aí fui lá levar as coisas. Aí tinha umas questões lá de documentos e tal. A pessoa falou assim: olha, não vai ter como fazer por isso. Eu falei: olha, que pena, hein? Poxa vida, rapaz, é mesmo. Aí ele falou assim: então, eu falei: vamos fazer o seguinte. Ele falou assim: é que o senhor vai ter que fazer um negócio de documentação, coisa de carro, que os irmãos sabem como é que acontece, né? Eu esqueci de pagar IPVA o ano inteiro. Ele falou assim: pastor, está tudo aqui. Eu falei assim: não, está tudo pago. Ele falou assim: não está não. Eu falei: rapaz, é verdade. Eu falei: nossa, estou preocupado com tanta coisa importante que eu esqueci. Jesus. Mas enfim, esse negócio de pandemia às vezes deixa a gente meio assim. Eu tenho esse álibi hoje para falar, né? Mas aí não deu certo. Eu falei assim: não, mas o dinheiro, aí a gente já paga tudo. Eu falei assim, aí ele fez a conta, somou tudo lá. Eu falei: então, vou transferir para você agora. Aí ele entrou assim: então, mas é que você tem que voltar com o carro, tem que levar, tem que... Eu falei assim: então não dá para fazer. Ele falou assim: não dá. Eu falei: então tá bom. Saí, deixei o outro carro lá, peguei o meu, voltei feliz nele. Feliz. Não, mas feliz mesmo, gente. Feliz. Até estava falando com a Marilena. Eu falei assim: Marilena, anteontem à noite, eu falei para ela assim: Marilena, eu preciso agradecer a Deus. Esse negócio não deu certo. E ela ficou brava comigo. Como assim agradecer a Deus, Emir? Não deu certo, olha aquele carro. Ela já estava se imaginando. Eu falei: não. Eu falei: fica tranquila, Marilena, na hora certa. Porque na hora certa estava tudo certo. Eu falei: não, na hora certa, tudo em paz, tudo tranquilo. Mas daí vai vender o carro. Se vender, porque Deus quer vender para outro, não é para mim. Irmãos, é bom demais ser livre. Fui para casa dormi gostoso, tranquilo. O que te escraviza, irmão? Sabia que tem gente escravizada porque tem um negócio pendente e ele não dorme mais porque aquele negócio
Você fez o que tinha que fazer? Eu nem tinha feito tudo, mas você fez. Fiz tudo, pastor, fiz tudo certo. Então você fez tudo certo, deixa na mão do Deus que nunca erra. E fiquei tranquilo, falei, não, tranquilo. Aí eu até falei para o moço, ó, fica livre para vender para outro. E orei, irmão, sinceramente, Deus abre a porta, que ele venda, faça um negócio melhor do que comigo. Porque fazer negócio comigo, às vezes é meio complicado. Faça um negócio. Já liberei. E ele falou assim, falei, eu também fico livre. Ele falou assim, não, está livre, pastor. Ah, bem, porque eu não sou escravo mesmo. Não se deixa amarrar, irmãos. Tem filhos de Deus amarrados em dívida. Tem filhos de Deus amarrados em vontade, emoção. Está preso. Não consegue vir por culto porque eu perdi aquele negócio, eu estava comprando lá e deu errado. Meu Deus, agora nem vou no culto hoje porque eu não tenho cabeça, não tenho paz. E está falando que é livre. Tem gente que está falando que é livre, mas está preso. Agora, os livres, aqueles que estão em Cristo sabem, eu sei quem eu sou em Deus. Se no cárcere, se na cisterna, se na casa de Potifar, se no meio de muita gente, se desprezado por um tempo, esperando em Deus. Agora, o que acontece com José? Eu preciso correr porque está tão gostoso falar da vida de José aqui. Eu acabei entrando até no carro. E vocês oram para Deus preparar um carro para mim, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Aí eu falei com José, falei com José, oh Jesus, misericórdia. Faraó chamou José e apresentou para ele o sonho. José falou assim, vai ser isso, isso, isso. E o faraó falou assim, eu preciso de alguém. E José falou assim, o senhor precisa de alguém para administrar. Olha só, tem coisa que Deus vai colocar na sua mão, irmão, mas esteja atento. Tem gente que... Ai, pastor, um dia uma menina estava fazendo o instituto que eu dava da aula, aí eu fiz a aula para ela. Ô menina atravessada daquela, eu falei assim, mas é ruim de aula, irmão, ruim. E eu ajudei ela o máximo, quase que eu fiz a prova para ela. Quase. Aí passou o tempo, ela falou assim, e aí, irmão? Você tirou 9,5. Isso é bom? Eu falei, pelo amor de Deus. Ela nem sabia se a nota 9,5 era bom, o máximo era 10. Eu só não dei 10 para não ficar muito na cara. E ela não sabia. Então tem gente que Deus está dando 10 para você. Você fala assim, ai, será, Deus, misericórdia. É porque o meu vizinho não fala isso. O meu pai não fala isso. Agora, por que as pessoas não estão falando? Você só tem que fazer essa correção. A crítica dos outros é muito importante. Porque às vezes estão criticando coisas que você talvez realmente está pisando na bola. Você fala assim, né, as pessoas estão falando que eu sou mal pagador, mas Deus conhece. Não, tá, Deus conhece, você é ou não é? Não, pastor, na verdade elas estão falando, mas elas têm razão. Então não vem com essa não, filho. Eu estou falando quando as pessoas estão dizendo aquilo que você não é. Mas se as pessoas estão falando aquilo que você é, safado, sem vergonha, miserável, adúltero, e você fala assim, elas estão falando isso aí, pastor. Mas e aí, irmão? Fazer o que, né, pastor? A carne é fraca. Carne é fraca, não vai para o inferno com essa carne fraca, filho. Estou falando de geração sacerdotal. Estou falando de pessoas da nobreza. Estou falando com os da nobreza. Pastor, mas eu sou tão pobre, tão humilde. Da nobreza. Deus não mede pela sua carteira, pela sua conta, mede pelo seu coração, mede pela sua posição. E você foi chamado para ser geração sacerdotal. Quem é da geração sacerdotal, dá um glória a Deus bem forte, aplauda o nome de Jesus mais uma vez. Livres! Unção de governo é isso. Agora vamos para o texto que nós lemos. Aí José deu sabedoria para ele. Faraó estabeleceu José e disse, José, eu estarei acima de você, somente eu, só o meu trono, Faraó, o resto na sua mão. Todo mundo que ia tratar com Faraó dizia, é com José, é com José, o negócio é com ele que sabe, ele que resolve, ele que pode. Aí José ficou lá. Olha só a sabedoria. Aí vieram as pessoas comprar mantimento, porque não tinha mantimento na terra. E eles deram dinheiro. Daqui a pouco acabou o dinheiro. Aí José falou assim, acabou o dinheiro do povo. Aí o povo veio, José, não temos dinheiro. Aí José disse, vocês têm o quê? Temos gado. Então vocês trocam o gado, dá o gado e leva o mantimento. Aí foi mais um ano. O José pegou o gado, tudo para Faraó. Aí o pessoal veio, acabou o dinheiro, agora acabou o gado. Aí José falou assim, e aí? Eles falam assim, nós temos a terra. O texto que nós lemos já começa a falar disso.
Aí José pegou a terra, porque o povo falou assim: não adianta eu ter terra e morrer de fome, então é melhor eu dar a terra. E José não só pegou a terra, como aquele povo todo que entregou a terra, entregou o gado, entregou o dinheiro, eles tiveram que se entregar. O que aconteceu aqui? A terra comandou, a terra dominou, a terra comprou. Se você está vendido ao mundo, o mundo te domina. Se você está vendido a esse plano natural, ele te domina. E não adianta, porque você passa a ser escravo. E o povo passou a ser escravo. E aí esse texto saltou assim e me trouxe uma alegria quando eu estava lendo ali, que eu falei: glória a Deus. Eu orei a Deus, falei: Senhor, como o Senhor é perfeito. Aí José está falando lá: o povo trouxe dinheiro, acabou, compramos o gado, compramos a terra, e agora todo mundo aqui passou a ser escravo. Vocês vão trabalhar, vão colher, vão fazer tudo, e vão trazer o quinto para Faraó. As 4 partes vocês vão separar a semente, vão dominar de novo. Ou seja, Faraó e a terra só diziam o seguinte: nós estamos no controle, e o povo serve a gente. Mas lá tinha uma geração, tinha um povo, que José falou assim. José, imagina o José, irmão. José, filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. José olhou para a história e falou assim: eu não nasci para ser escravo, e o meu povo não será escravo. E José ali já administrando tudo, e falou: ó, todo mundo aqui é escravo, hein? Todo mundo aqui perdeu a terra. Aí olhou para os sacerdotes e falaram: vocês, a terra continua sendo de vocês, não será de Faraó. Vocês não estão comprados por Faraó, vocês não estão escravizados por Faraó. A geração sacerdotal não se escraviza, a geração sacerdotal reina, a geração sacerdotal domina. Em nome de Jesus, crente de Cristo que aqui está nesta manhã, tome posse, essa é a sua identidade. Eu não sou escravo. Nós cantamos aqui, é lindo aquele hino: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Mas cante dizendo: Deus, essa música é a minha história, essa música é a minha verdade. Eu não estou cantando só por cantar, eu estou na verdade expressando o que sou, aquilo que de fato eu vivo. Não sou mais escravo. Pastor, mas como é que eu faço? Porque eu ainda sou. Deus está te trazendo aqui para dizer: aprenda hoje a exercitar a nova vida em Cristo Jesus. Mas eu sinto isso ainda. Eu também já senti e sinto ainda, se em alguma situação vou sentir medo. Mas aí o que eu faço? Eu estou sentindo medo de alguma coisa. Aí vem o Espírito Santo e fala assim: mas você não é mais escravo do medo, você agora é geração sacerdotal. Se levante, o Deus que te protegeu, o Deus que te guardou até hoje, vai te guardar para todo sempre. Salmo 127 é o remédio para esse momento. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Mas os edificadores têm que trabalhar. Eu estou trabalhando, estou fazendo, mas eu sei, é Deus que edifica. Eu estou guardando, estou vigiando, mas eu sei, é Deus quem protege completamente. Eu sei de uma coisa: só vai acontecer na minha vida, na vida dos meus, aquilo que Deus permitir. E Deus mandou avisar a todos: os pensamentos que eu tenho a teu respeito não é de mal, mas de bem. Quem quer viver o plano de Deus, levante a mão bem alto e diga: eu quero. E Deus diz para você assim: você é uma geração sacerdotal, já te separei, já te escolhi. E uma geração sacerdotal não se escraviza. Aí José compra tudo, escraviza todo o povo. Mas tem uma turma lá que já fala: mas esse povo aqui não, gente. A gente manda em todo mundo, neles não. O Egito manda em todos, Faraó comanda tudo, mas nesse não, nesse aqui não. E aquele povo, sabe o que aconteceu com ele? Aquele povo começou a prosperar. Geração sacerdotal prospera. Não está
não está no limite do Egito, não está no limite da terra, não está no limite do governo, não está no limite dos problemas, não está no limite dos números, não está no limite. Uma geração sacerdotal, Deus está dizendo o seguinte: você não foi comprado pela terra, você não se sujeitou à terra, você não se escravizou pela terra, você é livre, você foi chamado, você foi escolhido. Então quem domina você não é a terra, é o céu. O comando não vem da terra, vem do céu. Você serve o céu, não a terra. Então você tem que aprender o quê? Não servir a terra. Somos pessoas que devem andar em obediência, somos pessoas que têm que exercer corretamente a cidadania. Respeitamos autoridades, respeitamos governos, respeitamos, mas não nos escravizamos. Por quê? Já somos servos do Deus vivo. Um servo não é escravo de ninguém. Um servo de Deus não se escraviza por ninguém e por nada. Vou liberar aqui algumas palavras sobre a nossa vida, porque eu tomei posse, quero que você tome também. Eu sofro muito porque há muito tempo atrás eu tinha um trabalho e eu trabalhava naquela empresa, eu era tão bem, eu era tão reconhecido, mas eu perdi aquele trabalho. Nunca mais eu tive paz, nunca mais consegui ter alegria profissional, porque eu fico com aquilo na mente, Eu declaro para você, querido, você está escravizado, e hoje Deus está te dizendo: conhecereis a verdade te libertará. Se eu permitir que você saísse de lá, e você é uma geração sacerdotal, diga: eu sou uma geração sacerdotal. O que uma geração sacerdotal faz? Ela sacrifica, ela se apresenta a Deus, ela intercede por pessoas, ela tem livre acesso ao íntimo de Deus. Uma geração sacerdotal, ela não rouba os dízimos de Deus. Uma geração sacerdotal tem liberalidade em sacrificar oferta em Deus. Às vezes alguns sacerdotes agora começam a ficar meio assim, com a espinha doendo, mas Deus vai continuar falando, porque não é o pastor, é a palavra, não é o pregador, é a pregação. Aí vem a geração sacerdotal e Deus fala: estou te chamando para um propósito, estou te chamando para uma célula. Ela diz: Senhor, eis-me aqui. Deus levantou sacerdotes, Deus levantou profetas. Deus levantava profeta e falava: você vai fazer isso. Ezequiel teve que ficar deitado não sei quanto tempo lá, com um tijolo do lado direito. E Deus disse: Ezequiel, fica deitado aí. Por que isso, Senhor? Quantas horas? Horas? Meses. Deitado. E Deus disse: para quê? Eu quero te mostrar um negócio. Aí passou o tempo, Deus falou assim: agora dá uma viradinha. Virou para a esquerda, outro tijolo aqui. E Deus falou assim: tudo isso aí nós estamos fazendo. Jeremias chorava porque ele sofria na pele. Isaías, Deus chegou um momento e falou para ele assim: você vai pregar nu. Saiu pregando nu. Meu Deus, o que é isso? Oséias, você vai casar com uma prostituta. E ele vai lá e obedece. Sabe por quê? Uma geração sacerdotal não faz o que quer, faz o que o Papai do céu deseja. Eu sei que se depender da gente fazer o que a gente quer, irmão, a gente quer sombra e água fresca. E como é bom isso, né, gente? Aquela sombrinha assim, uma água fresca, um bom bate-papo, aquele soninho gostoso. À noite tem gente que gosta demais, né? Você põe a Netflix naquela série que você está ali, você fala: eu não posso deixar de ver isso, meu Deus, eu tenho que ver. São mais 48 capítulos, mas eu vou vendo. Ai Deus, é meia-noite, mas eu não aguento. Mais 40 minutos, mais 40. Aí vem para o culto, passa 10 minutos do culto e já começa: oh Jesus, misericórdia, Pai. Tenha paciência. Será que o pastor não sabe que eu tenho coisa para fazer? Eu estou falando com uma geração sacerdotal que se apresenta e fala: Senhor, eis-me aqui. É claro que o bom senso faz parte de liderança, e eu procuro exercer o bom senso com relação a horário, a palavras e tudo, é claro, mas a gente não é perfeito. Só que esses incômodos não deveria nem incomodar. Tem gente que é um dodói. Se o pastor falar de um jeito: não gostei disso aí, não gostei não. Irmão, geração sacerdotal,
dentro da cisterna. Espera em Deus. Na casa de Potifar, reina e prospera. Não fiz nada, mas vai preso. Tá bom. Deus, o Senhor me mandou para cá, tem um propósito aqui, né? Daqui a pouco chega o padeiro. Deus fala assim, então, eu te mandei aí porque ia chegar o padeiro e o copeiro. E o que tem a ver? Eu nunca vi esse padeiro, esse copeiro. Deus vai colocar pessoas na sua vida que você nunca viu, mas através dessas pessoas Deus vai te levar ao rei. Aí você faz um favor para alguém que você fala assim, nossa, já fiz tanta coisa para fulano, mas ele me esqueceu. Nunca lembrou de me dar um obrigado. Nunca. Continue fazendo, continue fazendo, continue fazendo. Porque vai chegar a hora em que vai cair a ficha. Vai passar o cartão. Vai vir o chip, vai vir seja o que for na cabeça dele. Ele vai falar assim, meu Deus, eu esqueci. E ele pode ser usado para te colocar em projeção. Mas se ele não for usado, pastor, não tem problema. Deus disse, se ele não foi usado, porque eu não quis que ele fosse usado. Pastor, mas Deus não sabe da minha situação. Ele sabe da sua situação, ele já preparou tudo. Só sei que José estava lá e reinando, governando tudo. E compra tudo. Mas José fala assim, mas aqueles sacerdotes, não. Aquele lá não. Quem faz parte da geração sacerdotal, diz a Bíblia, João capítulo 8. Se você se submete ao pecado, você se torna escravo do pecado. Queridos, jovens, às vezes já até, sabe, teve uma paixão e sai para a rua assim, parece um... Para com isso, irmão. Isso aí eu vivi quando eu era católico. Porque minha esposa, minha namorada na época, terminava comigo, eu voltava para casa falando assim, Deus. Procurava meu amigo Paulo Renato, sentava na calçada e ficava ali conversando e chorando com ele. Até um dia que eu cheguei, ela falou assim, eu não quero mais saber e tal. Eu falei assim, hoje acabou. Peguei e fui embora, embora. Lá na esquina que eu estava virando, eu escutei assim, um som assim, Ademir. Já continuei andando assim, não quero saber, Ademir. Aí eu olhei assim, uma baixinha moreninha vindo. Aí eu falei assim, o que você quer? Por favor, volta para a gente conversar. Eu falei, não, já está tudo certo. Não, volta. É o amor, né? Mas é duro você sofrer com esse negócio, né, gente? Sofrer porque perdeu o emprego. Sofrer porque perdeu o namorado. Sofrer porque foi desprezado em algum momento. Sofrer porque aquele grupinho da igreja, que é o grupinho que parece que é o mais espiritual, acha que você não é espiritual. Tem gente que sofre com isso. Gente, se alguém acha que é mais espiritual que você, essa pessoa já não está no espírito, você já é carne. Isso já é carne. Porque o espiritual mesmo, ele nunca acha que é mais do que os outros. A pessoa espiritual, ele nunca vai falar que é melhor que os outros. Ele sempre vai entender nos outros o que Deus quer mostrar para ele. Uma pessoa espiritual, ele não depende de um pregador que planta bananeira. Ele só depende da palavra que o pregador prega. O pregador pode pregar igual eu, faz umas palhaçadinhas de vez em quando. Fazia tempo que eu não fazia isso até, né, irmão? Estou começando a voltar. Ou então aquele pregador fala assim, irmãos, hoje o nosso sermão, presta atenção, e ele vai ali de forma bem tradicional. O espiritual, ele fala, oh Deus, que palavra, que maravilha, Deus, que tremenda, essa palavra é maravilhosa. O pregador está lá assim, e ele está queimando, e o pregador sossegado. Isso é espiritual. Agora aquele um que fala assim, eu só sinto se o pregador der um rolé, aí eu vou no negócio. Mas é carne pura, rapaz, sai desse negócio aí, velho. Não, eu só sinto. Uma vez uma irmã me chamou assim, irmão Ademir, me explica uma coisa. Eu falei, o que, irmão? Por que todo culto eu choro, irmão? Não aguento. Eu falei, porque a irmã é chorona. Ela ficou brava comigo. Ela queria que eu falasse assim, não, irmã, é o Espírito Santo, é o poder de Deus e tal. Eu falei, não, irmã, porque você é chorona, você tem facilidade. Que bom, chora à vontade. É só isso. Aí porque essa pessoa chorona, ela acha que alguém não chora, alguém não dá um glória a Deus perto dela, ela acha que aquela pessoa é uma geladeira. E às vezes aquela geladeira está guardando mais do que aquele forno aceso do lado. Tudo tem o seu propósito.
Tem propósito para a geladeira? Tem propósito para o forno. É bom ser forno de vez em quando, dá um glória, puro e fogo e queima, e deixa queimar. Eu gosto. Queima, meu Deus, queima. Só que eu saio para a rua, encontro uns negócios, encontro umas coisas, e Deus fala assim: e aí, meu filho, queimou? Queimou, por isso que eu não vou ficar aqui brigando no estacionamento, não vou ficar brigando no trânsito, não vou ficar tratando mal todo mundo. Não, vou cuidar. Por quê? Sou livre. Uma geração sacerdotal não se escraviza nem com estilo de igreja. Agora deu dor na espinha. Uma geração sacerdotal não se escraviza nem com estilo de igreja. Eu só vou receber se for o pastor, se for aquele irmão, se for aquela, se for... Que isso, gente? Eu vou receber porque é Deus. Se Deus falou, fala. Deus fala através do pastor, através do Amon, através da Rose Brasil, através do Pedro, através da Maria, através de você. E Deus vai te usar. E eu vou ouvir e vou receber. Por quê? Porque podem todos falar que eu sou escravo, mas eu sou geração livre. Uma geração sacerdotal não se escraviza nunca, em nome de Jesus. Eu vou caminhar aqui para o encerramento, mas ainda entendendo o seguinte: Jesus em capítulo 8:32, eu amo João 8:32, para mim é uma palavra profunda. Alguém falou assim: pastor, libertação, manifestou o demônio, põe a mão para trás e tal. Eu falei: amém, irmão, a mão para trás, a mão para frente, tem que sair, não tem onde pôr a mão, vai lá, vamos lá, e tal. E aí, pastor? Eu falei: tá, saiu, e agora? Agora tem que ver se essa pessoa está livre. E como que a gente faz? Aí é o que o que João disse, capítulo 8:32: conhecereis a verdade vos libertará. Essa palavra, ela está tão assim, poderosa, que até no meio político estão usando essa palavra. Mas o propósito é outro. O propósito aqui é exaltar o Deus dessa palavra e dizer que essa palavra funciona em qualquer situação. Amém? Então, aí você conhece a verdade te liberta. Aí fala assim: mas nós não somos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão. Aí Deus diz assim: aqueles que cometem pecado são escravos do pecado. Então tem gente que é escravizado do pecado. Ele é crente, já passou o tempo, mas ele fala assim: pecado que não sai. Não sai por quê, irmão? Ai, pastor, a carne é fraca. Então, a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina, então para. Para com esse negócio, véio. Você está achando então que você está tomando vitamina no pecado? Para, véio. Mata a carne, irmão, deixa ela morrer, já que ela está fraca mesmo. Que bênção. Olha, eu não tinha pensado nisso. Olha uma palavra de conhecimento aqui chegando, gente. Se a Bíblia fala que a carne é fraca, a Bíblia não fala também que é para a gente matar o velho homem? Deus já está dando a parte dele. Eu já estou entregando uma carne fraca. Vocês vão chegar e só, pam, já morreu. Aí vem o diabo e fala assim: a carne é fraca, então toma a vitamina do pecado, prostitui, seu bandido, vai, seu sem vergonha. Pastor não está aqui mesmo, seu pai está longe, fica mesmo, aproveita mesmo, você é dessa geração. Casaizinhos aí. Ô irmão, olha só a palavra aí, meu Deus, essa palavra é forte, hein? Se a carne é fraca, Deus, assim, eu já entreguei para vocês a carne fraca, que é para vocês não ter muito trabalho de matar. É Deus no negócio, ô Gilberto Araújo. É Deus no negócio. Então deixa eu concluir, porque eu estou querendo emendar o culto da noite aqui, mas eu vou parar agora. Em nome de Jesus, querido, agora falando sério. Uma geração sacerdotal não se escraviza. Esse se escraviza aqui eu vou colocar em 2 pontos para a gente terminar. Ninguém a escraviza. Esse é o primeiro. Ninguém. Eu respeito pessoas, mas não sou escravo de pessoas. Porque quando você é escravo, você não faz o que você consente, você faz o que manda e acabou. Por exemplo, alguém vem te dar uma ordem assim do capeta. Você fala: eu sou escravo, eu vou cumprir. Não. Eu obedeço a autoridades, eu respeito a autoridade, eu sei o que é a cultura da honra, mas eu não sou escravo de nenhuma autoridade. Eu não sou escravo de um partido político.
Tem gente que parou de adorar a Deus porque o seu partido perdeu. Tem gente que é escravo de ideologia partidária. Nós temos que ser cidadãos do bem, ter um mínimo de sensibilidade para discernir as coisas e seguir o propósito. Agora tem gente que odeia um lado, porque é escrava do outro. Eu não sou escravo, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Eu sou servo de Deus. Quando eu falo uma geração sacerdotal não se escraviza, partido não escraviza ela. Eu já fui um pouco mais atuante na política. Já trabalhei em algumas coisas de política no passado. Acho política muito importante, temos que trabalhar, não podemos fechar os olhos a isso. Mas ser escravo, não. Porque Deus é que tem na sua mão o controle de todas as coisas. Homens erram de todos os lados. Então nós somos equilibrados. Tem gente que é escravo, eu preciso passar isso aqui para a gente terminar, irmãos. Tem gente que é escravo de time de futebol. Se o time dele perde, acabou a paz, acabou. Ele vem para o culto, parece que está no velório. Aconteceu. Ainda mais se ele é de um certo time aí, vem o pastor e fala aqui, como é que eu posso falar aqui? Capítulo 2, Coríntios 1. Ele já fala, oh Deus, que misericórdia. Fala, meu, o que é isso, rapaz? Ele perde, o time escraviza, irmão, o que é isso? Misericórdia. Quando eu fui para a igreja, os pastores falavam assim, irmão, larga esse negócio de time. Eu larguei mesmo, eu já não era um torcedor muito assim. Depois larguei. Alguém fala assim, senhor pastor, você tem um time que você gosta? Tal, tenho, eu sou Flamengo, tem uma negra chamada Marilena. Flamengo ganha, eu fico feliz. Flamengo perde, eu fico feliz. Falo assim, amém. Esse dia eu falei aqui, né? O Flamengo perdeu de 5-0 aí. Eu falei assim, nossa, 5-0 tal. Deus falou assim, meu filho, o único que não perde aqui sou eu. O único que não erra sou eu. Amém? E eu falei, é mesmo, Deus. Tudo que o Senhor mostra para a gente que não se escraviza, irmão, porque quem é comprado pela terra é escravizado pela terra e dominado pela terra. Mas quem é servo de Deus não vai se submeter à escravidão da terra. Então, para concluir, não se escraviza em 2 sentidos. Ninguém escraviza você, recebe isso em nome de Jesus. Desemprego não te escraviza, situação não te escraviza, pandemia não te escraviza. Tem gente que está escravizado pela pandemia, e é claro que é uma coisa mais forte do que a pessoa, por isso que escraviza. Quem escraviza é mais forte. Mas Deus já mandou dizer que vocês são fortes, que nós somos fortes. Então vamos nos levantar. Eu estou com medo. Medo escraviza. Sabia que tem gente que ela não consegue viver porque ela tem medo de coisas que nem vão acontecer. É na imaginação dela. Escravo. Mas uma geração sacerdotal, e eu tomo posse, você também, não se escraviza. E o segundo ponto, ela não se torna escravo, não se escraviza. Amém? Não se torna escravo. Ninguém me escraviza e eu também não me sinto escravo. Pastor, e quando eu erro? Quando eu cometi alguma coisa que não devia? Queridinho, a Bíblia está escrito assim para nós: temos um advogado junto ao Pai. Pastor, eu cometi um pecado e agora eu sou escravo desse pecado? Você não é escravo desse pecado se você cumprir o que está em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Agora, se você carrega pecado de estimação, você é escravo daquele pecado. O diabo olha para você e fala assim: eu tenho controle na sua vida, eu tenho domínio, porque você deixou uma porta escancarada. É uma porta, não é nem brecha, é porta mesmo, abriu. Por isso que quando a gente fala aqui, seja fiel, fiel em tudo, fiel no casamento, fiel na igreja, fiel nos dízimos, fiel no trabalho, seja servo, obedeça, honre o patrão bom, o patrão ruim, o patrão ungido, o patrão endemoniado, honre. Ele é patrão. Aí Deus olha para você e fala assim: é isso aí, uma geração sacerdotal não se escraviza, ninguém pode escravizá-la e ela também não se torna escrava.